é o teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Amém. Tu teu povo aqui presente, todos numa só voz, declarando que só tu és grande. Exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, é digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Olá, tudo bem com você? Estamos no nosso programa Sintonia com a Alma, um momento para a gente refletir na palavra de Deus, ouvir boas músicas e ter um tempo para meditar e deixar que esta palavra entre no nosso coração, que ela nos ilumine, que ela nos fortaleça e que Deus, na sua graça e bondade, nos conceda também entendimento dessa reflexão e a vivência prática. Sintonia com a alma é um momento onde nós estamos sintonizados uns com os outros e principalmente com Deus. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, em nome dele e para ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. E você é muito bem-vindo e você é muito bem-vinda para esse momento aqui juntos. E convido você a ouvir o próximo hino que o nosso amigo Rafael irá tocar e cantar. E assim, através da música, somos ministrados pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo dele. Ouçamos. Somente a Deus no céu louvor e alegre canto ergamos, pois libertou-nos teu temor, teus filhos nós chamamos. Sim, Deus mostrou-nos seu amor e agora a paz sem dissabor e o mal já foi vencido. Louvamos-te, bondoso Pai, teu nome enaltecemos. O teu amor jamais se esvai, Senhor, te agradecemos. Ilimitado é teu poder e o que tu queres há de ser. Benditos nós, teus filhos. Filho unigênito de Deus, que aceita os pecados
salvaste os teus, carregas nossas dores. De Deus, Cordeiro manso e bom, pois termo a nossa privação, de nós tem piedade. Espírito Consolador, bem eterno, protege-nos do tentador e livra-nos do inferno, porque Jesus, o bom pastor, por nós sofreu da morte a dor, nosso Salvador confiamos. Queremos ouvir a palavra de Deus, essa breve reflexão, essa palavra que sempre tem algo a nos dizer, a nos motivar, a consolar. Muitas vezes necessitamos desse alimento, e é o alimento que vem do coração de Deus para o nosso coração. E por isso também quero convidar você para uma palavra de oração. Vamos orar juntos? Ore comigo. Senhor Jesus, que essa palavra ela produza em nosso coração a Tua vontade. Queremos não só ouvi-la, mas internalizá-la e colocá-la em prática, para que essa verdade, essa revelação que vem do Teu coração, do Teu Espírito, nos dê entendimento e vivência, para que a nossa vida ela se torne cada vez mais semelhante a Ti, em amor, em bondade, em compaixão, em misericórdia. Eu peço isso em nome de Jesus, em Teu nome, Senhor. Amém. Todos nós, eu e você, temos um desejo lá no nosso coração. Um desejo íntimo, profundo, que faz parte da nossa jornada humana, nossa própria condição, que é estar em um lugar seguro. Imagine você estar em um lugar seguro. Seguro no sentido de que ali você pode ser você. Você não precisa se preocupar em atender a expectativa de pessoas, você não precisa usar máscaras, você não precisa ter um desempenho para ser reconhecido, mas simplesmente viver a sua humanidade, a sua condição enquanto pessoa. Você deseja esse espaço, esse lugar? Talvez conscientemente isso não esteja tão claro, mas a nossa alma anseia, o nosso coração deseja por esse espaço, porque é um espaço onde nós nos encontramos conosco mesmo e principalmente é o espaço onde nós nos encontramos com Deus. Talvez no nosso dia a dia, nas nossas correrias, nas nossas tarefas, na nossa vida rotineira, diária, cada vez mais esse espaço parece distante, mas o Evangelho diz que há um lugar, não um lugar físico, não um lugar em que você pode medir e dimensioná-lo, mas há um lugar no coração de Deus, e principalmente numa relação com Deus, e de um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Nessa relação trinitária, nessa relação onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam e nos convida a esse relacionamento. E nesse relacionamento nós encontramos o que a nossa alma mais anseia: amor, perdão, reconciliação, onde o nosso coração anseia por essa experiência profunda com Deus. E Jesus, ele nos revela isso. Jesus ele nos mostra que é possível ter essa imersão em Deus, de ter essa experiência com Deus. Há 2 domingos atrás, eu preguei no culto
sobre Mateus 28, 18 a 20. É uma ordem que Jesus dá aos discípulos antes de partir, e o Evangelho de Mateus termina com essa ordem dada por Jesus, esse imperativo, onde Jesus diz o seguinte: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. E eu paro aqui porque foi esse foco que eu dei na pregação, fazer discípulos. E a gente é chamado e enviado para fazer discípulos. E nós só conseguimos fazer discípulos se vivenciamos como discípulos e discípulas de Jesus. Mas vejam o que Jesus diz: batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é essa parte que eu quero hoje frisar. Batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Vejam, Jesus nesta ordem diz: vão, enquanto vocês caminham, enquanto vocês vivem, vocês preguem, testemunhem, vocês vivenciam esse evangelho e ajudem as pessoas a se tornarem discípulos de Jesus. E batizem. Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aqui, muitas vezes, a gente passa batido e a gente logo associa batismo a um rito religioso. A gente lembra aquela imagem, aquele momento do culto onde a gente batiza uma criança, uma pessoa, e a gente associa que como se Jesus estivesse dando uma ordem para realizar um rito religioso. Não, mas Jesus não está dizendo isso. Jesus está dizendo para que os discípulos dele sejam batizados. E a palavra batismo significa imersão. Significa um mergulho. Por isso que no batismo também se usa a água como um símbolo, porque ela simboliza esse novo nascimento, simboliza uma nova vida, mas ela simboliza também um mergulho, uma imersão onde nós entramos em Deus. Então, quando Jesus revela para que os discípulos batizem outros discípulos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Jesus está dizendo: olha, faça com que essas pessoas, ajudem essas pessoas, possibilite que essas pessoas, elas possam ter uma comunhão profunda, assim como o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm. E aí é muito importante como a gente vê essa relação trinitária, como é que nós entendemos a Trindade, essa revelação de Deus. É interessante porque é Jesus quem traz essa revelação. Se você vai olhar as Escrituras antes de Jesus, no Antigo Testamento, nós não temos uma compreensão de uma revelação trinitária. Os judeus ainda hoje, eles creem na unicidade de Deus, que Deus é um único, é um só. Só a partir de Jesus que os cristãos entendem que Deus é Pai, é Filho e é Espírito Santo. E é interessante porque aqui Jesus está dizendo, batizando-os em nome, está no singular. Jesus não diz batizando em nomes do Pai, do Filho, do Espírito, como se fossem três pessoas distintas, três pessoas separadas, ou até três deuses. Não, Jesus está dizendo em nome. Há um nome, há um só Deus, há uma só fé, como Paulo diz lá em Efésios, e há um só batismo. Há uma unidade, há uma só fé, um só batismo e há um só Deus. E por isso Jesus diz esse nome. Mas esse nome, essa revelação que Jesus traz, é que esse Deus se relaciona entre si. E são três pessoas que se relacionam entre si numa profunda e eterna comunhão. Numa comunhão eterna, numa comunhão perfeita. João Damasceno, um dos pais da igreja, quando ele falou sobre a Trindade, ele disse assim: a Trindade ou a relação trinitária de Deus não é uma fusão, nem uma confusão. Interessante isso, né? Não é uma fusão, nem uma confusão. Então, esse pai da igreja disse o seguinte: Deus trinitário, cada pessoa tem a sua individualidade. Eles não se fundem no sentido de que eles perdem a sua
a sua identidade. O Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo é Espírito Santo. Porém, eles não se confundem no sentido de que eles, ao se relacionar, eles não perdem a sua identidade, mas eles são um só. Eles são um só. E essa revelação que Jesus traz é algo totalmente novo. Por isso que Jesus está dizendo, batizando na fórmula trinitária. E desde então a igreja, os discípulos de Jesus mantêm isso. Isso é algo que só os cristãos em todo o mundo, em todo o planeta, em todas as religiões confessam. Essa é uma identidade e aqui está o cerne da nossa fé cristã. Nós cremos em um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo e que se relaciona de uma profunda comunhão eterna. E que essa comunhão sempre existiu. Sempre existiu. Antes da criação, Deus sempre foi Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Antes da criação, Deus é amor, e essa relação de amor, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é que sustenta todo o universo. E é interessante porque Deus nos cria, lá em Gênesis diz que nós fomos criados, o ser humano foi criado como imagem e semelhança de Deus. E talvez muita gente pensou assim, imagem e semelhança de Deus quer dizer que Deus é um homem, é uma mulher, é um ser humano, como corpo nós temos. Não, não é nesse sentido. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus na relação de Deus, porque Deus é um Deus relacional. Deus não é um Deus solitário, um Deus que está em solidão eterna. Pelo contrário, Ele está numa relação eterna. Numa relação que os pais da igreja também, e eu já usei essa expressão, que os pais da igreja diziam que para explicar essa relação trinitária é como uma dança, pericorese, era um termo grego, ou seja, é um Deus que se relaciona entre si numa profunda harmonia, numa dança em que cada um tem o seu movimento, mas o seu espaço. Nenhum tira o lugar do outro. O Pai não tira o lugar do Filho, o Filho não tira o lugar do Pai, o Pai não tira o lugar do Espírito, o Espírito não tira o lugar do Pai, o Espírito não tira o lugar do Filho, nem o Filho do Espírito. Ou seja, eles estão numa profunda relação harmoniosa, como uma dança, onde cada um tem o seu movimento. E era assim que os pais da igreja, os nossos primeiros teólogos, nossos primeiros pensadores, os nossos primeiros que se debruçaram nas Escrituras, conseguiram vivenciar e falar desse Deus. E isso é muito interessante, porque se eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus, então nós somos seres em comunhão. Nós somos pessoas relacionais. Então, a solidão não é só uma questão psicológica ou social, é também espiritual. É também espiritual. Porque Deus nos criou para nos relacionar, primeiramente com Ele, a partir dele, e depois uns com os outros. Mas entra o pecado, né? O pecado rompe essa comunhão. Gênesis diz que o pecado quebrou a comunhão que havia entre o ser humano e Deus. Ou seja, Deus nos cria para a comunhão, o pecado nos separa. O pecado traz a desgraça, o pecado nos traz a solidão, o pecado nos traz essa ideia de que a gente vale pelo que a gente produz, o pecado traz essa ideia de que eu preciso usar máscara para ser reconhecido, o pecado nos traz essa ideia de que a minha existência está pautada numa rivalidade, numa competição, no ter, enquanto que nós fomos criados para ser. Nós fomos criados para nos relacionar. Nós fomos criados para ter comunhão. Mas o pecado rompe a comunhão. E aí vem Jesus Cristo. Jesus Cristo nos reconcilia. Jesus traz de volta essa ideia, e não só uma ideia, mas Jesus possibilita que as pessoas agora possam se relacionar com Deus de maneira profunda, real, verdadeira. E o batismo, e aí entra o batismo, meus queridos. O batismo é essa imersão daquilo que Jesus revela. Quando nós somos batizados nessa relação. É como se Deus dissesse, olha, batize em meu nome, para que as pessoas tenham a marca do meu nome, que é um Deus que vive em uma profunda relação de amor, de comunhão, e que você tem essa marca da comunhão. Você não tem a marca
do isolamento. Você não tem a marca que você precisa caminhar na sua vida competindo, que você precisa estar sempre em busca de um reconhecimento quando nós já temos em Deus o reconhecimento. Às vezes eu vejo quantas vezes a gente gasta energia, gasta tempo, gasta os nossos neurônios, gasta o nosso dinheiro, gasta a nossa beleza para ser reconhecido, para simplesmente ser amado. E Deus já nos diz: você é amado, meu filho. Você é amada, minha filha. Em mim você tem essa comunhão. E o batismo é essa lembrança, o batismo é essa marca, é esse selo. Paulo diz isso lá em Romanos, inclusive que pelo batismo nós fomos sepultados e nós ressuscitamos com Cristo. Ou seja, nós participamos da vida de Cristo. Nós morremos com Ele, mas nós ressuscitamos com Ele. Olha que coisa profunda que Paulo nos diz. Olha que coisa profunda que é a nossa identidade espiritual. Olhem que coisa profunda é o nosso chamado, a nossa vocação enquanto homens, enquanto mulheres, cristãos e cristãs que têm na sua identidade a pessoa de Jesus Cristo. Por isso o batismo não é um rito religioso que você faz uma pia batismal. O batismo não é algo isolado. O batismo não é uma certidão de batismo, de uma data, de um horário. O batismo é um jeito de viver. O batismo é a lembrança de que eu sou filho, de que sou filha. O batismo é esse chamado, essa vocação, a relação com Deus Trinitário. De um Deus que ama, que é amor, que Ele não começou a amar, Ele sempre amou. Esse Deus que sempre se relacionou, Ele não começou a se relacionar, Ele sempre se relacionou. Então, a nossa vocação, a minha vocação, a sua vocação enquanto ser humano é nos tornar parecidos e semelhantes lá na nossa origem, quando Deus nos criou. E Jesus nos dá essa possibilidade, porque Jesus ele nos reconcilia, Jesus de novo nos dá a possibilidade de uma nova criação. Jesus de novo nos dá a possibilidade de voltar a essa experiência que na nossa vida, no dia a dia, a gente vai experimentando. Por isso, cada vez mais eu creio, meus queridos, que a fé, a minha relação com Deus, a minha oração, ela precisa de alguma forma impactar o jeito que eu vivo, o mundo que eu vivo. Tem a ver com o cuidado que a gente tem com as outras pessoas, tem a ver com o jeito como eu decido as coisas, quais são as minhas prioridades, quais são os meus valores. Tem a ver com isso. Porque se nós somos introduzidos ou imergidos nessa relação eterna com Deus, e se Deus é esse profundamente amor e relacional, então só faz sentido eu viver a partir dessa vocação, desse chamado, dessa identidade. Eu não sou definido pelo que eu tenho, eu não sou definido pelo meu diploma, eu não sou definido pelos meus conhecimentos, eu não sou definido pela minha capacidade de falar, eu não sou definido pelos meus aplausos ou não. Não preciso me definir a partir disso, porque a minha identidade está naquele que diz: tu és meu, tu és minha. É no batismo. É nessa experiência profunda e espiritual em que nós emergimos em Deus. É quando Deus diz: você tem a marca do meu nome. Você levou o meu nome, você carrega o meu nome. E esse nome é santo, esse nome é poderoso, esse nome tem a marca da salvação, esse selo de que você tem e carrega em si. Por merecimento? De jeito nenhum. Porque você conquistou? De forma nenhuma. Mas tão somente por graça, por misericórdia, porque a vontade de Deus é que eu e você sejamos reconciliados com Ele. Então a igreja que somos nós, a igreja que sou eu, sou você, a igreja que são as pessoas que têm essa marca do batismo, é a igreja que de alguma forma é nova comunidade para o mundo, é a comunidade que não concorre, não rivaliza, não polariza, mas é a comunidade que vivencia
essa novidade do Evangelho transformador, o Evangelho da vida, o Evangelho que perdoa, o Evangelho que te dá a possibilidade de dizer que você é nova criatura a partir do Evangelho, a partir de Cristo, a partir do Espírito Santo, que nos transforma, que nos liberta, que nos faz novos homens, novas mulheres, novas pessoas que se pautam no Evangelho. Você já parou para pensar que o batismo é tudo isso na sua vida? Você já parou para pensar de que você tem essa marca, esse selo do nome de Deus em você? Talvez você diga, pastor, eu fui batizado quando criança, eu nem tinha consciência, me levaram lá. Mesmo assim, mesmo que você não tenha lembrança nem consciência, mas Deus estava lá, o nome de Deus foi invocado, o nome de Deus foi colocado e você recebeu essa marca. Se você não lembra daquele momento, então lembre-se hoje. Tenha hoje isso no seu coração. Que você recebeu essa marca de um Deus que é relação profunda, que é comunhão eterna. Esse Deus que ama infinitamente mais. Esse Deus que salva, esse Deus que perdoa, esse Deus que liberta, esse Deus que chama para a nova vida. Esse Deus que diz, há um caminho melhor, há um jeito melhor de viver. Esse Deus que diz, vem até mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, você que está tentando provar para o mundo e para todos quem você é, venha para mim, porque o meu jugo é leve. Em mim você tem vida. Em mim você tem graça. E a igreja é esse corpo, porque nós somos batizados para o corpo. Nós não somos batizados para andar sozinhos. Nós fomos batizados para estar em corpo, em comunhão uns com os outros. Nós fomos batizados para viver em comunidade. Nós fomos batizados para viver com pessoas, não para andar sozinhos. Por isso não faz sentido ser cristão, ser cristã e não estar em corpo, em um corpo. Mas nesse corpo tem tantos problemas. Tem. Onde não tem problemas? Mas nesse corpo tem gente que eu não gosto. É verdade, mas tem algum lugar que você está só com gente que você gosta? Mas nesse corpo tem contrariedades, tem hipocrisias. Tem, é verdade. Mas olhe para o seu coração, o joio e o trigo não está no seu coração. As contrariedades, é muito fácil a gente olhar para o erro do outro, né? Jesus mesmo disse, você vê o cisco que está no olho do seu irmão e você não consegue enxergar a própria trave que está atrás do seu olho. Como é fácil a gente apontar erros nos outros e a gente não tem a humildade, a capacidade, a honradez de olhar para nós mesmos e perceber os nossos próprios pecados. Por isso o corpo de Cristo é um corpo que tem os seus problemas, mas é o corpo santo de Jesus. E nós aguardamos o novo céu, nova terra. Nós aguardamos a comunhão plena. Nós aguardamos a restauração plena, onde esse corpo será plenamente restaurado, curado, liberto, onde o perdão não será apenas um ato isolado, o perdão será um jeito de viver, o amor será um jeito de viver, a bondade será um jeito de viver, porque não haverá mais espaços para o mal, não haverá mais espaço para a competição, não haverá mais espaço para você viver violência, não. Essas coisas passarão. A palavra diz, a morte passará, a dor passará, o sofrimento passará. Enquanto nós aguardamos a comunhão plena, a gente vive a comunhão que Deus nos dá, do irmão, da irmã, da pessoa que nos abraça, que nos acolhe, que abraçamos, que ajudamos, que servimos, que convidamos a sentar à mesa. E é a mesa de Jesus, não é a minha mesa. Não é eu que decido quem vai sentar, quem não vai sentar. É Cristo que coloca. E às vezes Deus coloca cada pessoa, né? A gente pensa, mas é o jeito de Deus agir. Porque no batismo é graça. No batismo há perdão, há comunhão, a mesa do Senhor.
Então, meu convite é a gente pensar sobre isso, que nós fomos batizados, nós fomos imergidos numa relação profunda com Deus que se relaciona entre si. E se ele relaciona entre si de uma maneira tão bela como uma dança, onde cada um tem o seu espaço, onde não há fusão nem confusão, como disse Damasceno, que a gente aprenda a viver também assim uns com os outros, que a gente aprenda a dar espaço, valor, que a gente aprenda que o caminho do Evangelho é o caminho estreito, mas é o caminho que traz vida, é o caminho que nos dá dignidade, é o caminho que a gente diz aqui é lugar. Então, que você venha e faça parte desse lugar, faça parte dessa mesa, que você aqui não precise usar máscaras, porque você é filho, você é filha de Deus. Que Deus abençoe. Amém. Vento que anima e faz viver, vento que empurra e faz mover, vento que dá vida, vida de alegria, sopra sobre nós dia, noite, noite e dia. Vento que é espírito de luz e amor, vento que acalma e é consolador, vento que consagra todos neste dia, enche-nos de paz, de amor e de alegria. Então, a palavra tocou o nosso coração, ouvimos agora esse hino cantado pelo Rafael e estamos já chegando no final do nosso programa Sintonia com a Alma. Mas antes de fazer a oração final, eu quero fazer um convite. Hoje à noite nós teremos na Comunidade dos Apóstolos, às 19 horas, o nosso encontro de espiritualidade e música. Um encontro para você aquietar o coração, para você ouvir a palavra, ouvir boas músicas e deixar o Espírito Santo agir. Gente, tem sido uma experiência tão bonita. Eu tenho visto pessoas que elas ficam emocionadas, e não só por causa da música, mas é todo um ambiente que convida a essa reflexão, que convida a esse tempo de parar. A gente corre muito, a gente está sempre com ansiedade, e Deus convida, pare, descanse, aquiete, acalma-te. O salmista já nos diz isso. Aquiete o teu coração e confia em Deus. Então, a proposta é essa, é oferecer um tempo para desacelerar, para a gente poder ter uma comunhão também mais profunda, mais real, né? Mais tranquila com Deus e com as pessoas. Então venha hoje à noite, às 19 horas, na Comunidade dos Apóstolos. E no próximo final de semana teremos os nossos cultos. No sábado, às 19 horas, na Comunidade do Apóstolo Pedro, e no domingo, às 10 horas, aqui na Comunidade dos Apóstolos. E você é o meu convidado, você é minha convidada, para estar aqui juntos e celebrarmos, né, essa comunhão, esse corpo que Deus nos inseriu, onde fomos imergidos, a partir do batismo, a viver esse corpo de Cristo. Vamos orar? Convido você agora também, onde quer que você esteja, volte os teus pensamentos, o teu coração a Deus. E se vier alguém ao teu coração, se você lembrar de uma pessoa, ore por ela. Não é por acaso que ela veio à sua mente, né? Essa pessoa está precisando também da sua oração. Talvez você já tenha feito a oração por ela, mas convido você também ainda a orar por essa pessoa ou alguma situação que venha à sua memória. Oremos. Senhor, a Tua palavra é viva, a Tua palavra nos liberta, a Tua palavra nos cura, a Tua palavra nos transforma. Continue falando ao nosso coração, Senhor, porque Tu és um Deus que se comunica conosco, seja através das Escrituras, da pregação, da oração,
de alguém, de uma situação, que os nossos ouvidos estejam abertos, que os nossos olhos estejam atentos e que o nosso coração decida pelo poder do Teu Espírito que Tu estás falando para nós. Por isso, Senhor, nos dê cada vez mais esse entendimento. Também quando nós lembramos de pessoas, intercedemos, porque nós enxergamos também suas dificuldades, suas lutas, suas dores, e pedimos que o Teu Espírito esteja agindo sobre essas pessoas. Que a Tua mão venha sobre elas e esteja curando aqueles que precisam ser curados, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente. Que Tu esteja dando consolo para aqueles que estão abatidos. Que Tu esteja, Senhor, fortalecendo para os que estão se sentindo desanimados. Que Tu esteja dando paz para aqueles corações que estão ansiosos e angustiados. Que a Tua luz esteja iluminando os lares, trazendo reconciliação e perdão. Enfim, Senhor, Tu nos conheces e nos colocamos nas Tuas mãos para que o Teu agir se manifeste. Assim expressamos, agradecemos e também conforme as palavras que Tu nos ensinaste, dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Lembre-se disso. Todo poder, toda honra, toda glória é do Senhor. E Ele dá a você a possibilidade de você também viver na bênção e no cuidado dEle. Porque na palavra que nós lemos hoje, Ele deu uma promessa: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Então, meu querido, minha querida, que você receba a bênção de Deus e que você lembre-se disso. O Senhor está contigo. Que Ele te abençoe e te guarde em todos os momentos, onde quer que você esteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até o nosso próximo Sintonia com a Alma. Ouviremos então o último hino e até lá. E aguardo você, se possível, hoje à noite ou nos próximos cultos. Até mais. Jesus é cantar, viver com Jesus é sorrir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, é sentir o calor de chegar, mesmo quando se tem de partir, mas também nunca se esquecer de que há muitos que vivem na dor, que mostrar nosso Cristo é viver, que vivê-lo é mostrar seu amor, que mostrar nosso Cristo é viver,